Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa formação Life Professional Coach. Bom, nesse módulo nós vamos começar aqui, né, dentro desse módulo chamado módulo palestras. Vocês vão encontrar 15 palestras, né? Nós estamos produzindo elas aí uma a uma. Algumas palestras você vai ter um material de suporte em apresentação, outras vão ser planilhas, porque elas trazem dentro do seu conteúdo ferramentas que vocês vão estar podendo utilizar dentro do processo de coaching. E nós vamos começar esse módulo aí dentro desses 15 temas falando sobre carreira. Por que carreira é um assunto tão importante para os profissionais da área de coaching? Porque a área de carreira, desenvolvimento de carreira, né, é uma das áreas mais promissoras dentro do coaching. Por quê? Tanto pessoas quanto organizações procuram ser atendidas nessas áreas. Uma organização que quer desenvolver um programa de carreiras ou desenvolver as pessoas para que elas possam construir uma carreira dentro das suas estruturas, elas têm interesse em contratar processo de coaching. E as pessoas que estão buscando crescer na sua carreira, seja dentro das organizações nas quais elas estão hoje, seja em outras organizações, ou em outras áreas, ou em outros negócios, elas também tendem a buscar coach de carreira. Então é um mercado muito amplo, porém é necessário que se tenha uma visão sobre alguns aspectos relacionados à carreira, tá ok? Então, antes de nós começarmos, nós vamos abrir aí esse tema, né, carreira, com uma pequena história. Essa história a gente chama ela de Pequeno Davi. Bom, vocês devem conhecer a história, né, uma história bíblica sobre Davi. Davi era um jovem, né, e tinha na sua família vários outros irmãos. Seus irmãos eram guerreiros, né, homens de guerra. E Davi não era um homem de guerra. Davi era um homem da família, um dos filhos, que cuidava das ovelhas do seu pai. Então Davi não tinha dentro da sua família a percepção de ser um homem de guerra, talvez de ser um rei. Davi simplesmente era um cuidador das ovelhas dos seus pais. Né? E naquela época, ter filhos que fossem para a guerra era algo nobre. Né? E Davi, então, não fazia parte, né, desses filhos, né, que eram homens de guerra. Porém, Davi cuidando das suas ovelhas, tem um momento das histórias, né, a gente não está aqui questionando se você acredita na história ou não, se ela é real para você ou não, enfim. Nós estamos aqui simplesmente ilustrando o nosso contexto carreira com essa história. Davi, num dado momento, ele tem lá uma das suas ovelhinhas atacada, né, por um urso, né? E Davi, no intuito de defender, não perder aquela ovelhinha do seu pai, ele vai lá e mata aquele urso, né? Em outro momento, Davi faz um feito muito parecido também. E aí os anos se passam, né? E Davi vê o seu povo lutando numa guerra contra outros povos, né? E nesses outros povos havia um gigante chamado Golias. E Golias tinha a fama de destruir todos os guerreiros, né? Ele despedaçava os guerreiros dos exércitos inimigos com as próprias mãos. E quando Davi foi ao campo de batalha, né, e ele não foi para guerrear, ele foi para levar comida para os seus irmãos, né, e ao mesmo tempo trazer notícias para a casa do seu pai sobre o que estava acontecendo na guerra, se os filhos do pai dele estavam bem, se os seus irmãos estavam bem, se Israel estava ganhando a guerra ou não. E aí Davi vai lá ver a guerra e vê o gigante também. E vê o gigante desafiando os israelitas naquela época, dizendo que eles não podiam fazer nada, que o gigante iria matar todo mundo mesmo, se entre eles existia alguém que tinha coragem para enfrentar o gigante Golias, né? E quando Davi vê aquilo, Davi se vê numa condição se eu devo fazer alguma coisa. Embora ele fosse um cuidador de ovelhas, ele olha e fala assim, poxa, eu não posso deixar que o gigante Golias destrua o exército de Israel, porque ele também era israelita. E naquela época, se você fosse um exército destruído, uma nação destruída, você também seria uma nação conquistada. E sendo uma nação conquistada, provavelmente você seria escravo da nação que te conquistou, né? Escravo da nação que ganhou a guerra. E aí Davi procura a um rei, né, que estava lá na guerra, e fala assim, ó, rei, eu vou guerrear contra o gigante Golias. E o rei vendo Davi, né, que não era musculoso, nem um homem grande, né, questiona se Davi tinha noção do que ele estava querendo fazer. E Davi conta para o rei, ó rei, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, um dia eu destruí um leão, no outro dia eu destruí um urso. Então Davi, ele tinha na sua mente o quê? Guardado algo que aconteceu
na sua história, que era ter matado um urso com as suas próprias mãos, ter matado um leão com as suas próprias mãos. Então, provavelmente, quando Davi viu Golias, ele deve ter pensado consigo: se eu conseguir matar um leão com as minhas próprias mãos, se eu conseguir matar um urso com as minhas próprias mãos, por que eu não vou conseguir matar Golias? Provavelmente, talvez ele achou que Golias nem fosse tão forte quanto um urso. E aí o rei, né, já que não tinha solução nenhuma e nenhum guerreiro do exército do rei queria enfrentar Golias, o rei pegou e permitiu que Davi enfrentasse Golias. Mas para que Davi não saísse muito machucado da luta, né, eles tentaram colocar aquelas armaduras, né, capacete, escudo, espada, em Davi. Mas Davi era tão pequeno que a armadura de guerreiro nenhum servia nele. Nenhuma armadura ficava boa nele. Por causa dele ser franzino, não era um homem de guerra. Desculpa. Ele era um homem acostumado a cuidar de ovelhas. E aí Davi dispensa todo aquele arsenal, né, de guerra, toda aquela armadura, e foi lutar sem aquilo mesmo. Porém, Davi ele tinha uma habilidade muito grande de lançar pedras, no que na época se chamava funda. Hoje seria mais ou menos o estilingue de hoje em dia, né, que nem se vê mais. Mas ele tinha uma arma, então, que seria a sua funda, que era algo que ele utilizava para disparar pedras. E ele foi na beira de um riacho, colheu algumas pedras, né, escolheu algumas pedras. Então, veja bem, ele não pegou qualquer pedra, ele fez a escolha de algumas pedras. E essas pedras ele colocou num bornal, que seria uma bolsinha que ele carregava, né? E foi para a guerra, então, né? Foi guerrear contra Golias. Quando Golias vê Davi, Golias dá risada e grita para o exército, falando: mas como vocês podem fazer isso? Vocês me mandaram um menino para lutar contra mim. E quando ele olha para Davi, ele fala: vou te despedaçar, né? Vou arrancar tua cabeça, vou jogar ela para as aves e os animais da terra, enfim. E aí Davi olha para aquele gigante e fala assim: mas eu te destruirei em nome do Deus dos exércitos. Ou seja, o povo de Israel era um povo que tinha fé em Deus, é um povo que acreditava em Deus. A gente não está aqui discutindo essa questão de crer em Deus ou não. Nós estamos aqui discutindo quais eram as crenças que Davi tinha. Quais eram as crenças fortalecedoras que Davi tinha. Davi ele não só tinha passado pela experiência de ser capaz de destruir um urso, de ser capaz de matar um leão com as suas próprias mãos, mas Davi tinha crenças em sua mente que o fortaleciam também. Isso é muito importante quando nós falamos de carreira, porque muitas vezes as carreiras das pessoas não são possíveis de ser construídas, a carreira não se alavanca, não anda, né? não se desenvolve, porque a mente das pessoas está presa em âncoras ou pensamentos negativos sobre a sua própria carreira. E aí Davi, quando ele vai para a guerra, e o gigante se prepara para a luta, Davi pega aquela pedrinha, coloca na sua funda, que seria um estilingue, se prepara, mira e joga aquela pedra, acertando a cabeça do gigante. E o gigante, inacreditavelmente, cai morto ao chão. Israel se vê agora numa condição totalmente diferente diante do exército inimigo, que acaba indo embora, vendo aquela situação, talvez até pensou assim: nossa, será que se todo o exército tirar uma funda dessa, jogar pedra em nós morreremos como o gigante Golias? Então, o exército assim vence a guerra. O que nós podemos tirar então dessa história para entrarmos no tema carreira? Um dos grandes desafios quando a gente fala em construção de carreira ou processos de coach para a carreira está justamente no que as pessoas acreditam que elas são capazes de fazer. Davi, ele acreditava que era capaz de destruir o gigante. Ele acreditava que ele era vitorioso. Veja bem, o fato dele acreditar em ser vitorioso naquela batalha não o fazia ainda vitorioso, mas fazia com que a mente dele trabalhasse, criasse estratégias, formas de agir, né? E a sua ação em si que se deu no decorrer da luta, como se ele fosse um vitorioso. Então é necessário que nós possamos pensar como vitoriosos, nós possamos ter uma mente saudável. Por isso que lá nos outros módulos atrás nós falamos, é necessário que você, como coach, ajude o seu cliente a dar vitaminas mentais para ele, para que a sua mente, os seus pensamentos sejam sadios. Lembra quando a gente falou, né,
que o pensamento sadio ele constrói crenças fortalecedoras. Né? Ele faz com que a pessoa se sinta encorajada, empowerment, né? Ela se sinta empoderada e com mais condição de agir. Isso faz também com que ela se torne mais resiliente em relação ao fracasso. Então Davi, ele acreditava que era possível. E o fato dele acreditar fez com que ele agisse. E na ação, ele conquistou o resultado esperado. E, consequentemente, depois disso, ele acaba se tornando o rei também daquela nação. Então, o que nós queremos dizer com isso? Quando você for começar a trabalhar com um processo de coach, é muito importante, é primordial que você entenda, principalmente em coach de carreira, qual é a qualidade dos pensamentos do seu coach. Quais são os pensamentos que rodeiam a mente dele? Lembra a história do Self 1, Self 2? Quais são as conversas? E essas perguntas que eu estou fazendo são as perguntas que você vai utilizar com o seu cliente. Quais são as conversas que o seu cliente, o seu coach, tem com ele mesmo sobre a carreira dele? Compreender isso, o quanto ele acredita e o quanto ele é capaz de ousar na sua carreira, é primordial para que o processo de coach, quando a gente fala em coach de carreira, tenha sucesso. Porque se ele não tiver uma mente sadia, se ele não tiver um posicionamento muito forte em relação à carreira, a carreira dele não vai acontecer. Ele mal vai conseguir ter uma ação dentro do processo de coach. Porque no coach de carreira, quando a gente fala em coach de carreira, acontece algo interessante. Muitos processos de coach, dentro do próprio processo, dentro dos 4 meses, ou 5 meses, ou até 3 meses de atendimento do seu coach, o seu coach já obtém o resultado ao final do processo, dependendo do que ele está trabalhando. Mas geralmente no coach de carreira, esse resultado não vem de forma imediata. Muitas vezes esse resultado pode surgir depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque vai depender do ambiente onde ele trabalha, das possibilidades de carreira, de crescimento que pode acontecer nesse ambiente, ou das possibilidades que ele vai buscar no mercado. E muitas vezes ele vai ter que construir algumas competências, então ele vai ter que obter alguns conhecimentos, criar novas atitudes, desenvolver novas habilidades para que ele possa ter um desenvolvimento de carreira e alcance uma posição, uma promoção esperada. Então percebe que a qualidade do pensamento do nosso cliente é muito importante nesse tipo de coach, porque a qualidade desse pensamento vai garantir a resiliência dele na jornada até que ele alcance o seu objetivo, que geralmente vai muito além. Quando eu falo muito além, estamos pensando aí algo em torno de acima de 1 ano para que ele alcance o resultado que ele quer. Por exemplo, uma pessoa que está entrando hoje na faculdade de engenharia, ela pode contratar o teu trabalho como um profissional na área de coach de carreira. Porém, ela pode também estudando a possibilidade de ser um trainee de uma indústria no segmento automotivo. Quer dizer, isso não vai acontecer hoje, no primeiro dia de aula dele na faculdade. Isso vai ser construído nos 4 ou 5 anos de graduação que ele vai ter. Mas isso não impede que um trabalho de coach de carreira feito nos primeiros 4, 5 meses de faculdade dê para ele a condição dele construir um projeto, construir uma rota de ação que leve ele até o final da faculdade e que ao final da faculdade ele seja aprovado dentro de um processo de trainee ou de um processo de seleção para qualquer outra vaga. Porém, percebe que ele vai ter a caminhar mais ou menos algo em torno de 3 anos e meio a 4 anos e meio, executando todo aquele trabalho que foi feito dentro de um processo de coach. Isso faz com que o nosso cliente tenha que ter resiliência. E essa resiliência vai depender do quê? Das qualidades dos pensamentos dele. Então é necessário que dentro desse processo de coach, quando a gente perceba que o nosso cliente não tem boa qualidade nos seus pensamentos, é necessário que a gente faça com que ele se recorde dos seus feitos, né, das suas grandiosidades, das suas conquistas que ele fez lá atrás. E por que não ele utilizar aquela mesma energia, aquele mesmo conhecimento que provavelmente ele já aprimorou também, porque o tempo já passou, para que ele conquiste um novo resultado. Foi o que Davi fez. Davi olhou a história dele, regressa e viu lá atrás, na minha história, talvez há 1, 2, 5, 10 anos atrás, eu matei um urso. Por que agora eu não posso destruir um gigante numa guerra? Ou seja, ele pegou a sua experiência passada e transformou ela em energia para que ele pudesse, hoje,
construir algo diferente, que era no caso de Davi, destruir o gigante. A mesma coisa acontece com o nosso cliente. É necessário que a gente faça, quando a gente percebe que a qualidade de pensamento do nosso cliente está muito baixa, é necessário que a gente faça com que ele reflita sobre quais foram as suas conquistas. Qual foi a sua postura dentro dessas conquistas? O que fez com que você pudesse chegar ao resultado almejado? Ainda que talvez não tenha tido tanto planejamento. E provavelmente ele vai te contar qual foi a postura dele, como ele pensava, porque às vezes lá atrás ele tinha uma forma de pensar muito mais positiva, muito mais estruturada, e algo que aconteceu nesse momento da história dele fez com que ele se desacreditasse da sua carreira. Tem pessoas que começam a trabalhar numa empresa, trabalham 10, 12, 15 anos naquela mesma empresa. Geralmente, essas pessoas estão muito crentes nas suas carreiras, estão muito crentes nos seus objetivos profissionais. Consequentemente, pode acontecer numa pessoa dessa, depois de 15 anos de casa, ser demitida. E aí essa pessoa tem uma dificuldade muito grande em acreditar na sua possibilidade de crescer, de reconstruir a sua carreira em outro lugar. Porque ela não consegue se enxergar fora daquele ambiente. Só que naquele ambiente ao qual ela pertenceu, a empresa a qual ela trabalhou lá atrás, ela utilizou competências, resiliência e tantos outros comportamentos para construir a sua carreira. E ela usará desses mesmos comportamentos, lembra, a gente já falou disso lá quando a gente falou em metodologia de processo de coach, ela vai utilizar desses mesmos comportamentos, dessas mesmas competências, e muitas vezes terá que aprimorar, lógico, mas são essas mesmas competências que ela vai utilizar para poder crescer e se desenvolver agora. Tá joia? Então a conversa, quando a gente fala em coach de carreira, é preciso entender por que o cliente está te procurando para um coach de carreira. Quais são as suas justificativas? O que tem acontecido? E se você perceber que a qualidade de pensamentos dele em relação à carreira não é positivo, é necessário que você descubra quais são as crenças que limitam ele. E quais são as crenças que ele teve lá atrás, as competências que ele teve lá atrás que o trouxeram até esse momento, que fizeram com que ele conquistasse. E todo mundo, em algum momento da sua história, algo conquistou. É necessário reavivar esse momento para que o cliente se perceba, que o nosso coach perceba que é possível sim ele conquistar algo novo no presente e no futuro dele. Tá joia? Então por isso que a gente trouxe essa história aqui, né, o pequeno Davi, para que a gente pudesse aí, compreender um pouquinho dessa importância. E mais do que compreender essa importância, é necessário que a gente também entenda qual é o conceito de sucesso para o nosso coach. Veja bem, para muitas pessoas, sucesso dentro de uma organização está muito atrelada à remuneração, ao mix de benefícios que eu tenho dentro de uma corporação. Muitas pessoas atrelam o sucesso profissional a simplesmente a renda. O quanto eu ganho para desempenhar a função de coordenador de RH, gestor de indústria, analista de marketing, recepcionista, telefonista, atendente, vendedor. Muitas pessoas olham a sua profissão, a sua carreira, melhor dizendo, e não encaram a sua carreira como a evolução de um cargo após o outro. Encara a sua carreira assim, não importa se eu ficar a minha vida inteira como vendedor, desde que haja crescimento no meu salário, na minha remuneração, no meu ganho, no meu retorno. Para outras pessoas, isso já não é tão real. Outras pessoas falam assim, eu não preciso ter crescimento salarial tão escalonado ou tão alto, mas eu quero ter um crescimento em termos profissionais. Eu quero entrar nessa empresa como um assistente de vendas, depois eu quero ser um vendedor, depois eu quero ser um supervisor de vendas, depois um coordenador, depois eu quero ser um gestor de equipe de vendas, depois um gestor a nível regional, depois nível nacional e quem sabe, né, quiçá, um diretor a nível nacional numa organização especificamente na área de vendas. E muitas vezes o salário dessa pessoa, a remuneração, o seu ganho financeiro não vai acompanhar a evolução dos seus cargos. Mas para essa pessoa, a conquista de um novo cargo, a conquista de uma nova posição hierárquica dentro da empresa, a conquista do conhecimento que essas mudanças traz, é tão importante que ela valoriza isso mais do que o salário. Ela percebe o salário como uma consequência do seu crescimento profissional. Então é necessário a gente entender qual é. Então eu não vou te dar um conceito de sucesso aqui. O que eu estou querendo que você entenda é qual é o conceito de sucesso para o seu cliente. Como os valores, né, que a gente já falou, do seu cliente estão relacionados, interligados com o conceito de sucesso e carreira que ele tem. Por que isso é muito importante? Porque muitas vezes talvez você tenha
um conceito de sucesso e carreira que está atrelado ao desenvolvimento, ao crescimento, à evolução dentro de uma estrutura organizacional, ou seja, quando você é promovido de cargo a cargo. Mas talvez o seu coach não tenha essa visão. Então você pode transmitir a sua visão para que ele possa ampliar a sua visão sobre carreira, mas você também deve entender qual é a visão do meu cliente, do meu coach, né, com relação a sucesso. Qual que é o conceito? Então a pergunta é simples para o seu coach. É simplesmente olhar para ele e falar assim, meu coach, meu amigo, qual é o seu conceito de sucesso quando a gente fala em carreira? Quais são as suas expectativas com relação à sua carreira? Como você descreveria uma pessoa de sucesso em termos de carreira? Tá certo, pessoal? Então, essas são perguntas que você pode ir anotando, né? Aliás, eu quero recordar aqui um desafio. Nesse momento, eu quero te desafiar. Algumas pessoas, bem poucas para falar a verdade, entraram em contato falando que já estão atendendo o seu primeiro coach, já estão atendendo aí o seu primeiro cliente. A questão não é se seu primeiro cliente é o seu irmão, é a sua mãe, o seu esposo, a sua tia, o seu filho. O que importa é, você deu o primeiro passo. Mas não é com você que eu quero falar nesse momento, eu quero falar com você que ainda não deu esse passo. O que você está esperando para atender o seu primeiro coach? Olhe para os seus amigos na faculdade, para as pessoas que trabalham com você. Eu tenho certeza que há alguém à sua volta que você pode ajudar, que você pode agir com um gesto de gratidão à vida, ajudando essa pessoa, através de um processo de coaching. E o melhor de tudo, que no final desse processo, quando o seu coach alcançar o seu objetivo, você vai alcançar um outro objetivo, que é o seu desenvolvimento como profissional da área de coaching. A grande maioria das pessoas que estão nessa formação querem e vão atuar nessa área. Porém, para que isso aconteça, é necessário que você dê o seu primeiro passo. Então, está aí uma ótima sugestão. Por que não escolher alguém do seu ambiente de trabalho, ou da sua faculdade, ou da sua pós-graduação, do seu curso técnico que você está fazendo, ou do seu meio de convívio, de amigos, para atender num coach de carreira. Você já vai ter a ferramenta daqui a pouquinho, então você pode utilizar. Veja bem, essa ferramenta não descarta o uso do DISC, de tríade de tempo, tá ok? Esses momentos, essas palestras são momentos para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento na área de negócio, na área de empreendedorismo, na área de carreira, na área de desenvolvimento enquanto profissional de coach. Então a gente vai falar, vai ter uma palestra que a gente vai falar, vai ser um pouquinho mais longa essa palestra, vou repartir ela em 2 ou 3 módulos, mas a gente vai falar sobre a profissão coach, como que ela acontece, o que ocorre nela, quais são os seus desafios hoje, de uma forma diferente do que a gente já falou até agora. Nós vamos partir para uma parte prática, né? Qual é a estratégia que você vai ter para que a sua carreira possa andar. Mas não há estratégia maior do que essa. Você dá o primeiro passo. A estratégia, ela se inicia com uma ação. Toda estratégia se inicia com uma ação. Toda jornada se inicia com o primeiro passo. Então, quero te desafiar, você que ainda não começou a atender a ninguém, se desafie, né? Ouse atender alguém, ouse se desenvolver. Porque senão essa formação acaba daqui a algum tempo e você vai olhar e falar assim, poxa, muito conhecimento, muitas ferramentas e eu não consegui aplicar. Por quê? Você está olhando o todo, o processo como um todo, a ferramenta como um todo. Não olhe o processo nem a ferramenta de coach como um todo. Mas olhe ele como pequenas etapas, como uma jornada que você tem que percorrer. E é essa jornada que vai fazer com que você construa o sucesso na sua carreira como coach. O medo, né, outro dia eu estava falando ainda por Skype com uma aluna, ainda brinquei com ela e falei assim, ó, o medo faz parte do processo. Eu na minha primeira sessão tive medo, na segunda também, na terceira também, e até hoje eu ainda tenho um frio na barriga quando eu vou atender um cliente. Porque cada cliente é uma surpresa, cada cliente é um desafio. Para cada cliente você vai ter que se ousar a fazer talvez coisas que você ainda não fez dentro de um processo. Em cada processo você vai ter o seu conhecimento, as suas habilidades desafiadas. E quando você rompe a sua barreira de expertise, de habilidade, você se torna mais habilidoso naquilo. Tá ok? É a mesma coisa a gente aqui. A gente começou na época, quando a gente gravava os primeiros vídeos, a gente demorava só para montar a estrutura para gravar um vídeo, quase 2 horas, tentando acertar a câmera, tentando acertar a iluminação. E aos poucos a gente foi aprendendo e a gente entendeu, por exemplo, que falta alguns equipamentos para que a gente tenha. Nosso próximo passo, vocês vão participar disso, nós vamos ter uma mesa digitalizadora aqui, onde nós vamos poder
abrir um slide em branco e desenhar, fazer um mapa mental de tudo aquilo que nós estamos falando e entregar esse mapa mental para vocês. Então aguardem aí dentro de alguns, aí no máximo um mês aí, nós vamos ter mais um recurso aí para ajudar. Ou seja, se eu for olhar todas as minhas limitações, o que me falta hoje para fazer esse processo andar, para fazer esse treinamento andar, eu não consigo. A gente também se incomoda muitas vezes em olhar e falar assim, poxa, eu queria que fosse mais rápido, que fosse mais dinâmico, mas muitas vezes nós nos deparamos com as limitações nossas em termos organizacionais, em termos até de estrutura física. Física que estou falando não é só física, o nosso ambiente, física nossa mesma, nossa capacidade de manter-se acordado, né, por 10, 12, 15, 20 horas, às vezes em um único dia, para que a gente consiga produzir conteúdo. Né? Quando a gente foi fazer essa palestra, quando nós fomos desenvolver o conteúdo dessa palestra, nós pensamos assim, vamos fazer a palestra sem nenhum material de apoio, porque é mais rápido, é mais dinâmico, né? A gente utiliza somente uma lousa, escreve nela Mas aí a gente olha para vocês e fala assim, poxa, como seria bom que vocês recebessem uma ferramenta de coach de carreira? Quer dizer, é importante para mim desenvolver essa ferramenta, porque eu ouso a desafiar o meu conhecimento, as minhas habilidades, e vocês recebem uma ferramenta pronta. Então, às vezes, a gente tem até alguns atrasos aí nos nossos cronogramas, por coisas que fogem à nossa... são variáveis que fogem às nossas capacidades, né, de lutar contra elas, mas nós temos a certeza, nós estamos tentando desenvolver um material em termos de excelência, para que vocês tenham, no final dessa formação, um conteúdo legal e ferramentas para que você possa atuar nas mais variadas áreas de coach ao final desse treinamento. Tá ok? Então não se esqueça, compreenda qual é o conceito de sucesso e carreira para o seu coach. Isso é imprescindível para que o seu processo tenha sucesso. Tá ok? E é necessário também entender o quê? Sobre o mercado. Você não precisa compreender. De repente você vai atender um coach que ele vem da área de TI. Né? Nós temos pessoas que estão fazendo essa formação que são da área de TI. Vocês podem dizer que vocês entendem, conhecem o mercado de TI. Mas muitos de nós, eu sou um exemplo, não venho da área de TI. Então eu não conheço o mercado de atuação, as possibilidades da área de TI, do jeito que eu conheço as possibilidades da área de administração e negócio, mais especificamente empreendedorismo, RH e marketing digital. Percebe? Quando eu olho essas três áreas, eu consigo perceber possibilidades que outra pessoa não percebe. Então é necessário conversar com o seu cliente, olhar para ele e falar assim, como você, né? O você que está aqui se relaciona com este mercado. Quais são as possibilidades que você percebe nesse mercado? Se essas possibilidades não derem certo, se essas promoções que você espera, ou essa nova oportunidade que você está almejando, não se abrir para você, porque isso é algo que pode acontecer. São variáveis incontroláveis. Abrir uma vaga no mercado não está na mão do cliente, não é algo que ele consegue controlar, é algo que está na mão do mercado. E isso é incontrolável, então, para o nosso cliente. Como as variáveis lá de marketing, né? Variáveis controláveis, variáveis incontroláveis. Então, é necessário fazer com que o cliente reflita. Se essas variáveis, se essas portas que você espera que se abram dentro da sua carreira não se abrirem, quais são as outras possibilidades que podem te levar para esse mesmo lugar? De repente, ele quer ser gestor de tecnologia da informação. Mas para isso ele vai ter que ser analista de tecnologia da informação. Mas quais são as outras vagas de analista que ele pode ter? Talvez uma vaga até de supervisão, talvez uma possibilidade de estágio, talvez uma possibilidade de trainee, talvez uma possibilidade de prestar serviços de consultoria. É necessário fazer com que o cliente amplie, com que ele tenha uma visão macro sobre a carreira dele. Porque muitas vezes as pessoas colocam o desenho da sua carreira dentro da estrutura da organização onde elas estão. Então elas olham e falam, bom, aqui começa como analista 1, analista 2, depois analista 3, ou 3, 2, 1, ou 1, 2, 3, algumas empresas mudam essa ordem, mas não importa, ele vai crescendo dentro da carreira de analista, depois ele vai para supervisor, coordenador, gestor, e aí muitas vezes, ou algumas vezes, né, porque isso não acontece sempre, para diretor. E aí ele desenha a sua carreira somente nisso. Mas pode ser que essa carreira não aconteça nessa ordem. Pode ser que ele saia da empresa que ele está e ele vá para uma outra empresa numa condição de consultor interno. Na área de TI, ou na área de RH, ou na área de marketing, seja qual for. E aí o nosso cliente se perde, porque ele fala, poxa, eu nunca pensei em ser consultor interno. Então é necessário que a gente, no processo de coach, discuta com o nosso cliente quais são as possibilidades que você tem de carreira. Porque isso vai impactar muito forte
na questão do nosso cliente não olhar somente para o ambiente atual onde ele está. Agora, fazer um adendo aqui, algo importante. Se você estiver atendendo um cliente onde a empresa contratou você para fazer um processo de coach de carreira com o Antônio, para que ele possa se desenvolver dentro da carreira da empresa, não pergunte para ele quais são as outras possibilidades que ele tem fora da organização, porque senão você vai acabar fazendo com que ele peça demissão da organização e busque outras possibilidades. E não é isso que o nosso cliente quer. Veja bem, o nosso cliente aí não é só o João. Nosso cliente é a empresa que contratou o nosso trabalho quanto coach para que nós possamos ajudar o João a crescer na sua carreira dentro daquela organização. Tá, ok? Então, cuidado para não elevar demais a expectativa do seu coach ao ponto de que ele saia da empresa onde ele está, que é a sua contratante, né? Esse caso que eu estou falando é só quando a empresa é a contratante, e você tem que explicar depois para a empresa por que o João saiu. Né? Muitas vezes ele pode olhar e falar assim, não, eu me senti tão bem nesse processo de coaching, me abriu tanta mente que eu decidi sair. Você não está prestando um serviço para o João, você está prestando um serviço para a companhia limitada XX. Tá, ok? Então, cuidado somente com isso em processo de carreira. A gente sabe aí no mercado que muitas empresas têm medo, né, de atuar com o processo de coach de carreira, porque em experiências passadas tiveram funcionários que saíram da organização, deixaram, abandonaram as estruturas, porque o processo de carreira abriu a mente, de coach de carreira abriu a mente dessa pessoa para que ela pudesse, por exemplo, empreender. Esse não é o seu trabalho. Esse seria o seu trabalho se você estivesse atendendo o João na casa dele ou no seu escritório, dentro de um processo de coach onde ele está pagando esse processo, não uma organização que está pagando para que você desenvolva ele as competências necessárias para que ele cresça dentro daquela carreira. Tá, ok? Então, cuidado somente com isso. E um outro ponto importante, né, é fazer com que o nosso coach compreenda quais são as possibilidades, as outras possibilidades também dentro daquela própria organização. Muitas vezes a pessoa está lá trabalhando na área de vendas e está cursando, por exemplo, gestão executiva de recursos humanos, né? Fazendo uma pós-graduação em gestão executiva de recursos humanos. Quer dizer, talvez essa pós-graduação para a área de vendas não agregue muita coisa. E aí tem que estar atento a isso. Perguntar para o cliente por que você escolheu essa possibilidade, essa pós-graduação. Quais possibilidades você percebe na área com a você está? Muitas vezes, quando você faz essa pergunta, ele te conta que, na realidade, ele não quer estar naquela área, dentro daquela organização. E é necessário você compreender, então, assim, se você não quer estar, você já conversou na empresa a respeito disso? É possível a sua mudança de área dentro dessa organização para que você saiba exatamente o que trabalhar com ele e como desenvolver ele para que ele alcance os objetivos e atender também a expectativa organizacional também. Uma outra coisa legal de a gente falar dentro de um processo de coach de carreira é a respeito de dom e talento, né? Saber assim, qual é o que se tem. Veja bem, muitas pessoas falam assim que não existe o dom, que existe somente a competência a qual você se desenvolve, e aí você pode se tornar talentoso. Então, o talento seria a competência desenvolvida num alto nível de expertise. E o dom seria algo mais natural, que nasce com as pessoas. Então, vamos imaginar o seguinte, quando nós olhamos uma sala de crianças numa escola, não é notável, não é perceptível que nós conseguimos perceber a diferença entre essas crianças? Uma é mais comunicativa, outra se expressa melhor no quadro, a outra é mais organizada, a outra tem capacidade de liderar, a outra é mais influente em relação à equipe, uma tem habilidade com matemática, a outra tem uma questão mais aberta de perceber a história, a geografia, enfim, cada criança na sala tem uma facilidade, uma habilidade com alguma coisa. Quem ensinou isso a elas? Ninguém, isso nasceu com elas. Há crianças que nascem com um dom de falar e elas vão se desenvolver em algum momento da vida delas. Esse dom pode se transformar numa profissão ou pode ajudar com que ela conquiste os seus objetivos. Então existe sim a questão de ter um dom. É algo que nasceu, é nato seu. Isso não quer dizer que você não pode aprimorar esse dom para que ele seja um talento. Então é necessário conversar com o nosso cliente sobre quais são os dons que ele tem. Quais são aquelas coisas que ele sabe, que ninguém sabe fazer como ele faz? Quais são aquelas coisas que são naturais dele? Aquelas competências que nasceram e se desenvolveram naturalmente durante a jornada dele até aquele momento que ele está com você. Mas também é necessário conversar sobre quais talentos ele vai necessitar desenvolver para que ele possa
crescer sobre carreira. Quando a gente fala entre dom e talento, percebe que surge na nossa cabeça uma possibilidade infinita de perguntas que nós podemos fazer para o nosso coach. Então, gente, é necessário compreender todos esses termos, tudo isso que a gente está trazendo, para que você tenha uma conversa saudável com o seu coach. Para que o seu coach perceba que você, coach, está abrindo a mente dele para que ele perceba assim, quais são as possibilidades, quais são os caminhos que eu vou construir e para onde eu vou. O objetivo é único. A jornada, ela pode ter uma trajetória um pouco diferente, ela pode se alterar no meio do caminho. Às vezes nós saímos para fazer uma caminhada numa montanha. De repente chega um ponto da montanha que caiu uma árvore, ou que o rio encheu e não dá para você transpor. Isso não quer dizer que você vai parar a sua caminhada. Quer dizer que você vai mudar a rota, né, o seu caminho. Talvez você vai alongar esse caminho. Talvez você conheça um atalho até para que você possa encurtar o caminho ou não aumentar aquela distância. Mas você vai criar o quê? Uma jornada mais longa. Uma outra possibilidade de rota, uma outra possibilidade de caminho. Mas o seu objetivo ainda continua sendo o mesmo. Tá, ok? Então é necessário entender quais são os dons, né? Seu cliente tem, você tem, eu tenho. Todos nós temos. E quais são os talentos? Os talentos é aquilo que ele ainda vai poder conquistar. Os dons ele pode ainda desenvolver, mas já nasceu, é nato, está com ele. Circula na veia dele, está no sangue dele. Né? Sabe aquela coisa que a gente fala, passou de pai para filho, ou nasceu desse jeito mesmo? É isso. Esses são os dons. Os talentos nós aprendemos com as pessoas. Né? Cada um de nós aqui, à medida que cada palavra que nós vamos falando, nós vamos desenvolvendo um talento, ou desenvolvendo um dom. Então, o fato de ter dons, o fato de ser rico em talentos, não quer dizer que não seja mais necessário desenvolver-se. Porque o mundo evolui, os negócios evoluem, as possibilidades de carreira e o mercado evolui. Isso, então, me faz com que eu não possa ficar parado no tempo. Quantas pessoas nós conhecemos que eram verdadeiros talentos dentro das organizações onde elas trabalhavam? E com o tempo elas se tornaram obsoletas. Porque elas não lapidaram esses diamantes chamados de dons ou de talentos. Tá, ok? Então, discuta, conversa com o seu cliente sobre isso. Outra coisa muito importante a gente conversar com o nosso coach é a respeito sim, de quais são as bases para se construir uma carreira. E quando a gente fala de bases, necessariamente nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de quais são as competências. A gente não vai entrar nesse assunto, a gente já falou disso várias vezes em outros módulos, vamos falar daqui a pouquinho na ferramenta. Quais são as habilidades e quais são as atitudes que ele deve ter para que ele possa construir. Então, quais são essas bases? Depois a gente vai falar uma coisa muito importante de qual é a missão, qual é a visão, qual é o propósito, quais são os valores do nosso cliente. Então percebe que tudo isso que a gente já falou lá atrás se encaixa também dentro do processo de coach de carreira. Por isso que eu sempre falo para vocês assim, não decorem o processo de coach de carreira como ele se fosse uma caixa quadrada, como se ele fosse peças de quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Muitas vezes você vai ter que mexer nessas peças para que você consiga usar a ferramenta certa, ter uma sessão mais produtiva. Mas a forma de entender o processo como um todo é igual sempre. É necessário que você defina o objetivo, é necessário que você entenda os propósitos, qual é a missão do seu cliente, quais são os valores que ele possui, quais são as competências que ele já possui, o seu chá, né? E quais são as que ele deve ainda conquistar e como desenvolver isso. E não esquecer também que a gente tem as limitações. Quais são as limitações que ele deve desconstruir? E quais são as crenças fortalecedoras, né? Os pensamentos positivos que ele pode adotar até que eles se tornem hábitos cotidianos para que ele consiga andar dentro da sua carreira. Tá, ok? Então é muito importante falar de tudo isso. Então veja bem, o coach de carreira ele segue um processo muito parecido com os outros processos de coach. O que vai mudar é o seu foco, é a sua habilidade de criar perguntas para aquele foco do cliente, para aquela possibilidade, para aquela necessidade que o cliente está apresentando para você. Esse é o desafio do processo de coach. Porque se você for selecionar só tendo o cliente de coach de carreira, você se limita muito ao mercado. Embora muitas pessoas façam isso. Então é necessário também que você avalie assim, qual que é a grandiosidade, as possibilidades que existe dentro do mercado que eu quero atender de coach de carreira, por exemplo, na minha região.
Lembrando que a gente já falou sobre coach de Skype também. Eu posso ampliar esse mercado atuando no Brasil. Se eu falar de um profissional que atua em coach de carreira a nível Brasil, ele tem um mercado imensurável. Se eu for falar de um profissional que atende coach de carreira somente aqui em Catanduva, onde nós estamos, talvez ele vai ter um mercado que com o tempo se sature, ele vai ter que ter outras habilidades, outros serviços que complementam esse coach ou que fazem parte do processo de desenvolvimento das ferramentas para que ele possa manter o seu negócio saudável também, tá ok? Então é importante pensar sobre tudo isso que a gente está falando e entender que o processo de coach, quem faz as adaptações é você. E que você vai ganhar essa habilidade de fazer adaptações e compreender melhor o processo de coach à medida que você realiza o processo de coach. Seja eles na modalidade bônus, né, sem cobrar nada, ou cobrando um valor simbólico, seja eles na modalidade de cobrar mesmo, né, de fazer com que o seu cliente invista na empresa onde ele está através de um processo de coach. Tá ok? Uma outra coisa importante da gente pensar dentro desse processo de coach de carreira é o quê? Quais são os desafios, né, que se apresenta? Então, dentro desses desafios, existem sucessos e fracassos. Todo desafio ele vai te trazer duas consequências, um sucesso ou um fracasso. O importante é como eu lido com cada uma dessas situações. Então, veja bem, o meu coach ele não vai passar primeiro por essas situações de sucesso ou fracasso. Mas eu quero fazer com que ele pense como ele passará pelo sucesso, como ele vai lidar com o reconhecimento, como ele vai lidar com a promoção. Veja bem, ser promovido é o objetivo dele, mas como ele lidar depois com essa promoção? Quais são as competências que ele já terá? Eu sempre brinco com uma coisa, eu falo assim, você tem que ser promovido quando você já tem as competências para aquilo que você está buscando como promoção. Porque se você for promovido simplesmente porque as pessoas acreditam que você é capaz, você vai ter um forte problema. Por que você vai ter um forte problema? Porque você ainda não tem as competências para aquela nova função desenvolvida. Ou seja, você vai pegar um bonde andando e ao mesmo tempo você vai ter que administrar esse bonde e desenvolver competências. Então é necessário, quando a gente fala em coach de carreira, pensar assim, quais são as competências necessárias para isso que você está buscando. Tá ok? Então quando eu falo disso, eu estou fazendo meu cliente pensar sobre assim, quais são os desafios que você vai enfrentar. Dentro desses desafios você vai ter dois resultados, ou sucesso ou fracasso. Qual será a sua reação em relação ao sucesso? Qual será a sua reação em relação ao fracasso? Quais são as âncoras que você vai criar para que você chegue na situação sucesso? E se você tiver uma situação fracasso, quais são as âncoras que você irá criar para que você saia dessa situação de fracasso e continue buscando na sua jornada o seu objetivo? Tudo isso, cada cliente vai ter uma resposta. Não adianta eu ficar falando respostas aqui para vocês. Cada cliente é cada cliente. Cada cliente possui a sua individualidade, os seus valores, a sua forma de pensar e da mesma forma, a sua forma de reagir a essas possibilidades de fracasso e de sucesso. Tem pessoas que aprendem muito no fracasso, tem pessoas que não conseguem aprender nada no fracasso. Elas simplesmente se martirizam no fracasso. E tem pessoas que simplesmente esquecem de que o sucesso também ensina. De que o sucesso ele traz para você uma conquista, mas mais do que uma conquista, ele também te traz para você a necessidade de continuar se desenvolvendo. Porque chegar ao sucesso é difícil, mas manter-se no topo é muito mais ousado do que alcançar o sucesso. Então é necessário que a gente faça com que o nosso coach pense em todas essas possibilidades. E aí você vai utilizar as perguntas como eu lancei algumas aqui para você. Tá ok? Então é necessário, se você quer trabalhar com coach de carreira, para um momento. Reflita, quais são as perguntas que eu posso utilizar na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão? Quais são as perguntas que dentro desse escopo do que nós estamos falando, eu vou utilizar com o meu coach? Tá joia? E tudo isso vai te ajudar a construir e aplicar as ferramentas que depois virão dentro do processo de coach ou que você mesmo pode criar e desenvolver para o seu processo específico. Tá ok? Uma outra coisa importante de fazer com que o nosso cliente perceba é o quê? Se a história dele tem conexão. Você tem pessoas que chegam num processo de coach, isso é interessante a gente lembrar, que o objetivo delas é único. Elas querem simplesmente fazer com que a sua carreira tome um rumo totalmente diferente. Ou seja, são pessoas que estão buscando, na sua carreira, desenvolver algo novo. São pessoas que elas falam assim, Renato, eu quero mudar minha carreira, eu quero transformar a área minha de atuação, ou eu quero atuar numa área totalmente diferente, para isso eu estou fazendo um curso e tal, e eu estou contratando o processo para que eu consiga andar agora dentro desse meu objetivo.
né? Que você caminhar dentro dessa jornada. Isso é um ponto. Aí você vai ter pessoas também que simplesmente querem crescer dentro daquilo onde elas já estão. Elas não vão mudar de área, não vão mudar de empresa, não vão mudar de país, não vão mudar nada disso. Elas vão permanecer na mesma empresa, porém elas querem galgar naquele ambiente ou no mesmo ou naquele segmento ao qual ela atua, pode estar sem outra empresa, mas ela quer galgar ali o crescimento, tá ok? Então é necessário a gente fazer com que o nosso cliente, assim, onde os pontos da sua vida se conectam. O que eu estou querendo dizer? Onde as suas expertises, os seus aprendizados, a sua história, tudo aquilo que você já vivenciou tem conexão com aquilo que você quer. Ou seja, onde tudo aquilo que você já passou vai te ajudar a chegar. Tudo aquilo que você já vivenciou se torna competências, se tornam pontos fortes, se tornam oportunidades para que você vá para onde você está chegando. E se não te levam, o que te falta para chegar nesse lugar? Tá ok? Então é necessário que a gente reflita com o nosso cliente. Qual é a conexão disso que você está almejando com o que você já passou? Qual é a conexão disso que você está almejando com seus comportamentos atuais, com seus estudos atuais, com tudo que você tem feito atualmente? Quando a gente faz essas perguntas para o cliente, muitas vezes, e isso não é raro, muitos clientes olham e percebem assim: Renato, tudo que eu fiz até hoje, as empresas nas quais eu trabalhei, os cursos, as minhas formações, enfim, todos os meus esforços não tem conexão nenhuma com o que eu quero para o meu futuro. Então, peraí. Vamos raciocinar sobre uma coisa agora. Como que você pode, vamos supor que essa pessoa seja um coordenador da área financeira. E essa pessoa agora quer ser um coordenador da área de TI. Essa pessoa não tem conhecimento nenhum na área de TI. Todos os esforços, tudo que ela fez até agora, não deu para ela, não entregaram para ela, não deram para ela a condição de compreender a área de TI. Ou seja, será que ela tem realmente a condição de ser coordenador? Porque às vezes a pessoa está olhando assim: não, eu preciso ir para um cargo de coordenador porque eu já estou na posição de coordenador, eu não quero voltar a ser analista. Mas como você não vai voltar a ser analista se você não tem conhecimento? E se você não quer fazer esse retrocesso na sua carreira, como você pode buscar o conhecimento para que você absorva os conhecimentos da área de TI e junte esses conhecimentos da área de TI com as competências de gestor que você já possui, de coordenador que você já possui, e aí você pode ser um coordenador da área de TI, entendeu? Então é necessário a gente entender a conexão da história do nosso cliente. A história tem que fazer um sentido. As escolhas, o objetivo do nosso cliente tem que fazer com que o nosso cliente perceba que há na trajetória dele a construção de uma história, a construção de uma jornada, a construção de um caminho. E que as coisas vão ter congruência dentro da história dele. Que ele terá um aproveitamento das competências que foram desenvolvidas lá atrás, no momento que ele está vivendo hoje. Porque senão é como se ele voltasse para o pré. Né? Não é assim, uma pessoa que não fala nada de inglês, e de repente resolve fazer um curso de inglês. Ela olha e fala assim: poxa, mas eu estou já com 50 anos, eu não quero começar lá no comecinho do inglês. Mas como que essa pessoa vai entrar numa turma já de nível 4, 5, se ela não aprender? Ela não precisa ir lá na sala com as crianças aprender, ela vai ter que procurar uma turma, né, que tem o perfil mesmo e parecido ou igual ao dela, em termos de idade, em termos de busca pelo conhecimento, necessidade de tempo para se aprender o idioma. Mas é necessário que ela reconheça em que estágio ela está dentro daquilo que ela quer chegar. Em que momento a vida dela está. Para que ela entenda o que ela deverá fazer também. Tá joia? Então, é necessário entender a ligação, a conexão dos pontos. Para quem gosta aí de assistir palestras no YouTube, há uma palestra do Steve Jobs, onde ele fala disso, né? A conexão dos pontos na vida dele, onde ele fala que se ele não tivesse passado cada momento da sua história, desde a sua infância, ele não teria sido o Steve Jobs que ele foi. Ou seja, ele percebe que a sua história só se tornou o que era porque ele conseguiu conectar os pontos da sua vida no momento onde ele deu a virada de mesa, tá ok? Então entenda isso com o cliente. Uma coisa muito importante é o quê? Eu pus aqui a palavra dominó para que a gente entenda o quê? Quando a gente faz aquela brincadeira de colocar uma peça à frente da outra dominó e a gente bate na primeira peça e ela vai derrubando sequencialmente todas as peças, não é mesmo?
Sabia que para que você possa derrubar a peça seguinte, é necessário que a peça seguinte esteja pelo menos 50%, ou no máximo 50% maior que a outra. Ou seja, é necessário com que a peça que vem à frente ela não seja tão grande. Porque se ela for uma peça, se eu tiver uma peça aqui de 5 centímetros e uma peça de 1 metro, na hora que essa de 5 centímetros cair e bater na outra, não faz nem cosquinha. Ela não tem força o suficiente para derrubar a outra. Ou seja, é necessário que dentro do processo de coach eu tenha uma cadeia de dominó. Ou seja, a minha peça pequena hoje de 5 centímetros, ela pode bater numa peça de 7,5 centímetros e vai derrubar. E essa de 7,5 centímetros vai poder derrubar uma de 11, 12, a de 12 por aí vai. E quando a gente chegar lá na frente, a gente vai conseguir derrubar grandes desafios na nossa vida. Então é necessário fazer com que o cliente perceba. E aí você pode até contar essa história do dominó. Essa história está no livro chamado A Única Coisa, né? Esse exemplo faz parte do livro, da teoria do livro chamado A Única Coisa, um livro sensacional, aconselho aí para leitura. No YouTube há alguns vídeos aí contando um pouco mais sobre esse livro, é muito legal assistir. Tá, ok? Então é necessário fazer com que o nosso cliente perceba que a vida dele é uma congruência, é uma linha onde as coisas se conectam e que a cada momento ele é capaz de derrubar um desafio maior. Para isso é necessário que ele se desenvolva. Para isso é necessário que ele passe por um processo de coach que gere desenvolvimento. Tá, ok? E aí a gente entra no eixo de competências, mudanças e resiliência. É necessário, então, que nós tenhamos a percepção, quando nós estamos trabalhando nessa modalidade de processo de coach, que é necessário que o nosso cliente desenvolva competências, mas é necessário que ele esteja aberto às mudanças que virão, não só as mudanças que o próprio desenvolvimento de competências traz, mas as mudanças que a evolução na carreira também trará para ele. E aí é necessário que ele desenvolva a sua resiliência. Por isso é tão importante aqueles pensamentos positivos, energizar o nosso cliente, a mente do nosso cliente, né, lá atrás, né, que a gente contou aqui a história do pequeno Davi, tá ok? E um outro ponto importante é carreira e dinheiro. É necessário compreender quando elas vão andar junto. Eu estou buscando primeiro ganho financeiro ou crescimento em carreira? Ou eu quero os dois na mesma proporção? Por que eu estou falando disso? Muitas vezes a pessoa está numa organização que carreira e ganho, carreira e salário não andam no mesmo nível. Você tem empresas onde a pessoa, um analista sênior ou pleno, ganha praticamente o que o coordenador ganha. Já outras empresas olham a distância entre um analista sênior e um coordenador, ou até um supervisor, como algo muito distante. E por conta disso, a diferença, a disparidade salarial é muito grande. Então é necessário fazer com que o nosso coach pense assim, qual vai ser, ou quais serão as percas ou os ganhos que você pode ter salarial quando a gente fala em crescimento de carreira ou mudança de carreira. Porque muitas vezes a pessoa pensa somente na sua carreira em termos de desenvolver, ou eu quero mudar de uma área porque eu simplesmente quero mudar de uma área, e aí a pessoa é tomada de um monte de desespero, de um monte de pensamento negativo, a pessoa vai lá, pede a conta, vai embora e muda para outra área. E de repente a pessoa se vê com uma renda de quem está começando naquela área. Então é necessário planejar a mudança de carreira para que eu não tenha um ônus financeiro muito alto. Tá ok? Então é algo importante também se discutir, porque a carreira ela está atrelada sim a ganho financeiro. E muitas vezes o nosso coach não está disposto a pagar o preço, no caso, quando a gente fala de mudança de carreira. Tá ok? E o oposto também é verdadeiro. De repente ele está saindo de analista sênior de uma área que paga para o analista sênior R$3.000, R$3.200, R$3.500, e aí ele está indo para uma outra área onde o analista sênior ganha R$5.000. Então vai depender também de onde ele sai e para onde ele vai. Ok? É uma outra coisa importante de conversar. Então, todos esses pontos aqui, é importante que você avalie cada um deles quando você for atender alguém na área de coach de carreira. Ok? E aqui uma outra coisa, ó, liderança e empreendedorismo. São competências? Quando a gente fala de liderança, muitas vezes nós atrelamos liderança à posição hierárquica dentro de uma organização. Aqui nós não estamos falando em liderança enquanto a posição hierárquica. Quem comanda a quem coordena a quem dentro de uma organização. Nós estamos falando de liderança na forma de comportamento humano, onde todos devem ter esse tipo de comportamento dentro de uma organização. E a mesma coisa de empreendedorismo. Não estamos falando de empreendedorismo como o ato de abrir uma empresa. O fato de abrir uma empresa não quer dizer que a pessoa é empreendedor. Quer dizer que ela se tornou empresário.
Ser empreendedor é um comportamento que faz com que ela se diferencie dos seus concorrentes, dos demais, em inovação, em capacidade de atrair novos clientes, em gerar soluções de uma forma que ninguém consegue fazer. Isso é empreender. É criar soluções que ninguém foi capaz de pensar, para necessidades que talvez o cliente ainda não encontrou soluções ou que nem se atentou ainda para que essas necessidades existam. Então, é necessário que, quando a gente fala em carreira, é necessário fazer com que o nosso coach compreenda qual é o nível de liderança dele em relação a si próprio. Como ele se lidera, como ele lidera os seus próprios sentimentos. O quanto ele é empreendedor dentro das organizações que não são empresas dele. O contrato social não está no nome dele. Então é necessário que se tenha, né, algumas empresas chamam isso de intraempreendedorismo, é necessário, quando eu falo de carreira, é preciso que hoje, os profissionais de hoje estejam atentos a essa competência. O intraempreendedorismo, ou seja, ser empreendedor, ter comportamento, a postura de dono, de empresário, de empreendedor dentro do negócio de outra pessoa. Então é uma competência importantíssima, ou melhor, são duas, né, competências, tanto a liderança quanto o empreendedorismo, competências primordiais para que nos dias atuais se tenha sucesso, né? Se galgue aí crescimento profissional. Não basta hoje somente ser expert em algumas áreas, não basta hoje você ter um monte de títulos, um monte de pós-graduação, mestrado, doutorado, formações fora do país, se você não tiver a capacidade de liderar a si próprio. Porque a capacidade de liderar a si próprio está muito conectada à capacidade de ser resiliente também às frustrações, aos desafios que a vida traz, que a profissão traz, que a carreira traz. Então é necessário que eu saiba liderar a mim mesmo para que eu consiga também empreender naquilo que eu quero. Tá joia? Então, empreendedorismo é uma competência que todos devem ter, assim como liderança também. Tá joia? E para a gente aí finalizando aqui esse tema, né, nós vamos estender essas palestras, sempre terão algo em torno de 45 minutos a 1h20. Nós vamos falar agora sobre nem sempre tudo vai dar certo. É necessário fazer com que o nosso coach, o nosso cliente reflita sobre isso, que nem sempre as coisas vão dar certo, que nem sempre tudo aquilo que se planeja dentro de um processo de coach, a falha não é nem sua nem dele, não é nem do coach nem do coach, e nem do coach que é o processo. Mas muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos que aconteça, porque há o mercado, há o ambiente organizacional, as variáveis externas e variáveis internas que fogem ao nosso controle. Mas isso não quer dizer que nós devamos fugir dessas variáveis, mas isso quer dizer que nós devemos, com o nosso cliente, nos debruçar sobre essas variáveis que são incontroláveis, conversar sobre ela e criar possibilidades, ações, atividades ou desenvolver competências que possam nos ajudar a transpor cada um desses desafios, cada uma desses acontecimentos que podem fazer com que a gente se distancie daquilo que a gente quer. Tá ok? Então, o processo de coach, muitos profissionais às vezes temem falar sobre coisas negativas dentro do processo ou possibilidade de que algo saia errado, porque acham assim, não, mas eu tenho que levar o meu cliente. Veja bem, você não entrega o resultado, nós já falamos sobre isso. O que você entrega para o seu cliente é a competência desenvolvida para que ele desenvolva, né, melhor dizendo, para que ele alcance a meta. Você norteia, você conduz o seu cliente, mas ele é quem caminha na jornada, você é o companheiro dele nessa jornada, você é o parceiro do seu cliente dentro dessa jornada. Então é necessário sim. Se nós formos, vamos voltar lá para a nossa caminhada na trilha, na montanha. Ninguém sobe o Pico Everest sem antes se planejar. E nesse planejamento, muitas vezes, eles estudam a possibilidade do mau tempo, de nevascas, de chuvas, de queda de temperatura, de quedas de árvore, de N fatores que podem ocorrer. Por quê? Quando eles estudam essas possibilidades negativas, eles também traçam estratégias e levam equipamentos, né? Então, eu preciso ter alguns equipamentos que eu não vou usar, mas que se chover no Everest eu vou ter que usar. Se nevar, eu vou ter que usar. Ou seja, é necessário que o nosso coach também aprenda quais são as ferramentas que você tem que ter na sua maleta que te conduz, ou na sua mochila que te conduz ao topo da sua carreira, ao topo do Everest profissional, que você vai talvez ter que usar. Talvez chegue lá em cima sem você ter tido a necessidade de usar, mas pode ser que essas ferramentas se tornem imprescindíveis para que você utilize. Tá joia? E o último ponto nosso é ter pensamento digital e
em relacionamento. Vivemos a era digital. Não há como desconsiderar, gente, que há possibilidades onde o nosso cliente pode atuar também no mercado digital, onde ele possa se tornar referência no mercado digital, onde ele possa desenvolver competências no mercado digital. Veja vocês estão aqui numa formação de coach online, 100% online. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, dentro do ambiente digital, desenvolvendo competências. Algumas pessoas preferem presencial, outras pessoas preferem passar pelo processo de coach, e outras passam pelo treinamento, que é o caso de vocês, para aprender a ferramenta, aprender a como utilizar o processo e com isso mudar a história de outras pessoas. Tá claro? E aí nós vivemos também na era do relacionamento. É preciso relacionar-se muito bem com o cliente. Para que eu consiga fazer isso, é necessário que eu tenha empatia, que eu me coloque no lugar do meu cliente, que eu saiba compreender quais são as sensações do meu cliente, quais são os desafios que ele enfrenta, quais são os seus medos. E isso eu só descubro quando eu me relaciono com ele, quando eu tenho desejo de descobrir o meu cliente, quando eu tenho desejo de conversar com ele. Para que você possa ter um suporte, uma ajuda nesse processo de coaching, né? Uma mensuração do processo, nós criamos uma roda de competências, né? Direcionado para carreira. Veja bem, do centro dessa roda, ele é vermelho. O centro dessa roda, da pontuação 0, que é o miolo, até a pontuação 4, que é essa linha, nós temos aqui, então, o quê? Uma avaliação de conhecimentos, ok? Na parte amarela, nós já não estamos mais avaliando conhecimentos, mas nós estamos avaliando a postura do nosso coach em termos de atitude. E depois, por último, em verde, as habilidades. Então, veja bem, o seu cliente, quando ele pontuar de 0 a 4, ele está pensando exclusivamente em conhecimento. De 4 até 8, ele está pensando em desenvolvimento das suas atitudes. E de 8 até 12, desculpa que não é até 10, nem até 12, de 8 até 12, nós estamos pensando em habilidade. Conhecimento é tudo aquilo que ele pode obter através de leitura, de estudos, de cursos e por aí vai. Atitude são os comportamentos, a sua postura, aquilo que ele deve fazer. Então, é isso que nós estamos avaliando. E a habilidade é o resultado da soma entre o conhecimento e as minhas atitudes me tornam habilidoso em algo. Tá ok? Nós já falamos sobre isso. Então, nós estamos avaliando aqui, ó, 4 grandes eixos. O primeiro, possibilidades de carreira. Depois, assertividade nas escolhas da carreira. Organização dos recursos, daquilo que eu vou precisar para construir minha carreira. E depois de mentalidade empreendedora, ou seja, a minha forma de pensar. E para cada eixo desse, nós temos algumas competências, alguns comportamentos, alguns quesitos que vão ser avaliados. Avaliados como? De 0 até 12. Então, a planilha ela funciona como aqui? Se nesse ponto você falar assim, eu vou pôr 15 aqui na pontuação, veja bem, a planilha não aceita. Ela vai te dar uma mensagem que o máximo da pontuação é 12. Então, não tem como errar. Tá ok? Porque se você colocar mais que 12, o gráfico desconfigura inteirinho. Então, nós já parametrizamos para que você não erre na ferramenta e depois não consiga compreender ela direito, tá ok? Então eu posso ir para 0, né? A ferramenta mudou aqui, como eu posso pontuar até 12 também, né? Como ela fez uma mudança aqui, ela saiu do 0 e bateu lá no 12. E nessa ferramenta a gente fez algo que já era até solicitado por algumas pessoas em treinamento presencial, na área de liderança, comunicação, gerenciamento de tempo, que a gente criasse uma metodologia que desse para as pessoas uma visão assim, o quando é 0, o quando é 1, o quanto é 2, o quando eu vou pôr uma pontuação, né, para que eu possa dar um norte melhor para o meu cliente. Então, nós criamos o quê? Que de 0 a 1 é quando o cliente não possui conhecimento. Veja, estamos avaliando conhecimento, não possui nenhum conhecimento. De 1 a 2, quando ele possui poucos conhecimentos. Certo? Poucos conhecimentos sobre o quê? Por exemplo, sobre a sua missão de vida, sobre planejamento, sobre definição de metas, sobre atuar como profissional liberal, ou seja, estamos falando aqui então de possibilidade de carreira. Ele pode atuar como empreendedor, como funcionário público, como investidor, como profissional liberal ou como um colaborador no segmento privado. Mas qual é o conhecimento que ele tem sobre cada um desse aqui? Então ele vai votar. Se ele falar assim, não, Renato, eu tenho muito conhecimento sobre empreendedorismo, eu quero ser empreendedor. Eu tenho muito conhecimento sobre isso, então eu vou dar aqui uma nota, sou 9. Então veja bem,
Ele tem todo o conhecimento necessário, então ó, ele passa pelo 4 aqui, possui os conhecimentos necessários, ele passa pelas atitudes, ou seja, possui os conhecimentos, mas não tem atitudes. Não, não é essa a situação dele. Ele tem atitudes acima do nível de conhecimentos que ele tem. Ou seja, ele já é habilidoso, mas ele compreende que as suas habilidades estão em nível 8, né, que foi o que a gente colocou, porque ele ainda necessita melhorar competências para ser mais habilidoso, ou seja, talvez ele precise de novos conhecimentos, de novas atitudes para tornar-se mais habilidoso. Tá ok? Então, essa roda aqui, ela está bem simples e a parametrização é feita dessa forma. Então, fica mais claro para ajudar o cliente a entender aonde ele vai estar pontuando aqui, né? Para que ele saiba exatamente em que ponto ele quer trabalhar. Depois de feita essa roda, é necessário também que a gente faça algumas perguntas, né? Quais são os chá, né, os seus conhecimentos, as competências que eu necessito para a minha carreira? Quais são as limitantes que eu devo desafiar? Então, algumas das perguntas que nós fizemos durante essa palestra, essa apresentação, nós colocamos aqui para vocês. Então, 8 perguntas que são imprescindíveis dentro de um processo de coaching. Tá joia, pessoal? Eu espero que essa palestra, estamos aqui já vamos ver aqui, a 1h05, né? Espero que essa ferramenta aqui, nós vamos deixar ela em Excel para vocês, ela vai estar destravada para que vocês possam, inclusive, editar as competências aqui do jeito que vocês quiserem, vocês podem transformar elas, né? E vocês podem sugerir também para nós também mudanças, ok? Aquela nossa condição inicial lá de criar algo que seja muito próximo e que atenda verdadeiramente a necessidade de vocês, vai até o final do curso. Tá ok? Então, se vocês quiserem que a gente construa alguma ferramenta, alguma roda de competências em outra área, deixa um comentário, a gente recebe, quando você deixa um comentário aqui embaixo, uma solicitação, uma sugestão, nós recebemos um e-mail com esse comentário ou sua pergunta, e aí nós fazemos algumas mudanças, né? Nós temos essa possibilidade de alterar algumas coisas dentro do treinamento. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem aqui no comentário. Até mais, muito foco, sucesso, força e fé para todos nós. Até mais. Vamos para a próxima palestra nossa. Abraço a todos. Obrigado.